Vamos lá, pessoal, mais uma aula sobre a reforma trabalhista. Vou falar de inovação na CLT, tema importantíssimo, a litigância de má-fé. A meu ver, visa a moralização da justiça do trabalho, assim como os honorários de sucumbência que o professor Gustavo falou na aula anterior. Esses dois institutos, eles visam desestimular aquelas pessoas que querem utilizar a justiça ou para conseguir objetivo ilegal, conseguir coisas que não são devidas, ou que no processo tentam enrolar esse processo, eles tentam retardar a tutela jurisdicional, eles tentam retardar a garantia do direito. Esses dois institutos, a litigância de má-fé e os honorários de sucumbência, desestimulam aqueles pedidos extravagantes, por exemplo, os pedidos irreais das partes, tudo bem? Vamos lá, o que é litigância de má-fé, como que acontece hoje e como que está na reforma trabalhista? Pessoal, hoje em dia, a litigância de má-fé, ela é utilizada na Justiça do Trabalho por força do artigo 769 da CLT e do Código de Processo Civil dos artigos 79 a 81. O que constitui essa litigância de má-fé? Como eu disse, são aquelas pessoas que cometem atos atentatórios ao bom andamento do processo e elas são responsáveis e responderão por perdas e danos, independente de qual parte for. Pode ser o reclamante, o reclamado, um interveniente, um terceiro que vai atuar naquele processo específico, tudo bem? Vamos lá. O 79 e 81, que é o que rege a litigância de má-fé hoje, ele foi praticamente transcrito com a reforma trabalhista. Ele foi praticamente trazido para a Lei 13.467. Por esse motivo, por não ter tantas mudanças relevantes, por mais que seja uma inovação na legislação, na CLT, eu já vou falar para vocês como acontece a litigância de má-fé e vou falar a diferença do CPC mais adiante também. Vamos lá. Artigo 793A eu já falei, que responde por perdas e danos qualquer pessoa que atentar contra o bom andamento do processo, que agir de má-fé no andamento do processo. Certo? 793B, ele vai definir o litigante de má-fé nos seus incisos. Vou falar de cada um para vocês. Inciso primeiro, aquele que alegar algo que é contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Incontroverso é que não resta dúvida do que aconteceu. Está tudo muito bem comprovado e a pessoa vai lá e alega que aquilo não aconteceu, por mais que existam as provas. Este é um litigante de má-fé. Inciso segundo, aquele que altera a verdade, falta com a verdade. Falácias, né? Aquele que fala de maneira mentirosa no processo, também é litigante de má-fé. Inciso terceiro, eu falei sobre isso, aquele que utiliza o procedimento, utiliza o aparato da Justiça do Trabalho para conseguir objetivo ilícito e legal. Ele está pedindo alguma coisa que parece ser legal, mas é um objetivo ilegal. Tudo bem? Inciso quarto, resistência injustificada ao andamento do processo. Ele se defende, fala qualquer coisa, simplesmente com motivo de atrasar o andamento processual. Inciso quinto, modo temerário, qualquer ato, entendeu? Agir de modo temerário é agir contra a boa-fé, a moral, os costumes e utilizar dessa maneira, desse tipo de atitude no processo. Tudo bem? Inciso sexto, incidente processual manifestamente infundado. O que é um incidente? É uma petição, é algo que está fora do curso normal do processo. É aquele momento em que ele levanta alguma suspeição, fala de algum ponto, simplesmente com o motivo de atrasar a tutela jurisdicional, atrasar a decisão. Tudo bem? E tem mais. Vou falar agora de recurso protelatório. É quando ele usa algo que está previsto na legislação para o procedimento,
só que ele utiliza sem os fundamentos necessários. Ele utiliza o recurso com caráter meramente protelatório. Protelatório é o mesmo sentido de atrasar a decisão, atrasar a tutela jurisdicional. Tudo bem? Estes são os litigantes de má-fé. Tem os incisos no 793B. Quem tiver interesse pode pesquisar, aprofundar sobre o assunto. E agora eu vou falar para vocês sobre o 793C, que quantifica, ele mensura essa penalização pela litigância de má-fé. No caput fala que será superior a 1% e inferior a 10% a multa, e que o juiz poderá ainda definir que o litigante de má-fé terá que indenizar pelos custos processuais as despesas e os honorários advocatícios. Tudo bem? Parágrafo 1º fala da possibilidade da condenação de 2 ou mais litigantes de má-fé, proporcionalmente ao interesse do dano e à atitude que ele teve nesse ato de litigância. Tudo bem? Um exemplo aqui, quando o advogado, em conluio com o seu cliente, define que eles vão alterar as verdades dos fatos no processo, e isso é comprovado, tanto a falta da verdade quanto o conluio entre os dois nessa atitude. Eles poderão ser condenados a pagar essa penalização pela litigância de má-fé. Tudo bem? Parágrafo 2º, e aqui está aquela diferença com o CPC. Como eu disse, é praticamente a transcrição do CPC para a CLT. Só que existe essa diferença. Aqui na CLT, a partir do dia 11 de novembro, pela Lei 13.467, fala o seguinte: no caso de valor irrisório ou de impossibilidade de determinação do valor, o juiz poderá definir que essa punição pela litigância de má-fé será 2 vezes o teto da Previdência, 11 mil e poucos reais. E no CPC diz o seguinte: 10 vezes o salário mínimo, que daria 9 mil e poucos reais. Se vê que, inclusive, os valores estão próximos, tá? Aproximação do direito comum ao direito do trabalho. Parágrafo 3º, liquidação nos próprios autos. Ao aplicar a penalização, o juiz definirá esse valor nos próprios autos. Tudo bem? Último artigo que fala sobre litigância de má-fé na CLT. 793D, a possibilidade da testemunha que alterar a verdade dos fatos ser também multada pela litigância de má-fé nos parâmetros que eu acabei de dizer. Gente, muito importante litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, a meu ver, na Justiça do Trabalho, moralização da Justiça, desestímulo às pessoas que utilizam a Justiça do Trabalho com má fé, que utilizam para conseguir o que não é devido. Nós vemos aí os pedidos mais bem feitos, tá bom, pessoal? A necessidade de se especificar bem e de saber o que se pede. Aqueles pedidos exagerados, sem fundamento, a tendência é que eles não aconteçam mais. 2 inovações importantíssimas, a meu ver, evolução do direito trabalhista neste ponto. Encontro vocês nas próximas aulas.